esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, desta paróquia de Botuporã, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, é com grande alegria que nós nos reunimos nesta segunda noite do novenário, em preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é padroeiro desta comunidade paroquial. E é uma alegria para mim poder participar desse momento belo e forte na fé desta paróquia. Durante o novenário, a paróquia estará refletindo, iluminada pela Palavra de Deus, sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Ou seja, são as orientações, as diretrizes da nossa Igreja do Brasil para a nossa prática pastoral, para iluminar a nossa vida, a nossa missão, a missão da Igreja, de todas as paróquias e de todas as comunidades cristãs. E as diretrizes nos apresentam a imagem muito bonita da Igreja como uma casa. A Igreja é casa de irmãos, casa de cristãos, casa de oração, casa de portas abertas para fazermos um encontro com o Senhor na palavra e na Eucaristia, casa de portas abertas para que, alimentados pela presença do Senhor, alimentados
pelo Senhor, possamos também sair e, no mundo onde nós vivemos, onde nós habitamos, testemunhar o amor de Cristo, ser sal da terra e luz do mundo. E esta casa, a Diretrizes nos apresenta que ela é sustentada por 4 grandes, importantes, essenciais pilares da nossa fé. O pilar da palavra de Deus, que deve iluminar toda a ação da igreja, todos os projetos, todas as ações pastorais devem ser iluminadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ocupar um lugar central na nossa vida, na nossa caminhada. O pilar do pão, que diz respeito à espiritualidade e à Eucaristia, à celebração, à liturgia que nós celebramos. O pilar do pão é o nosso encontro com o Senhor, a oração que deve alimentar, fortalecer o encontro dos discípulos missionários com o Senhor, estar com o Senhor para sermos enviados em missão. Jesus chamou os 12 e continua chamando a igreja com esta dupla finalidade: primeiro, para estar com Ele, para viver com Ele, para entrar na sua intimidade, para conhecer Jesus por meio da oração, por meio da fé, por meio da contemplação, da meditação, para estar com Ele, para enviá-los em missão, porque a missão não é outra coisa senão aquilo que nós experimentamos de Jesus. A missão é um transbordamento da nossa experiência de Jesus. Por isso é necessário conhecer Jesus, amar Jesus, viver a intimidade com Jesus, para depois anunciar a Cristo com a nossa vida, com as nossas palavras e com os nossos gestos. Pilar da palavra, pilar do pão, que é a espiritualidade, a vida de oração, a Eucaristia, a celebração. O pilar da missão, a igreja vive para anunciar o Evangelho. Esta é a missão da igreja, para anunciar o Evangelho de Jesus. A essência da igreja é evangelizar. Ela nasceu com esta missão, para evangelizar, anunciar a Cristo. E o pilar da vida plena, o pilar da caridade. A igreja é chamada também como Cristo a ser vida plena para todas as pessoas. Como Cristo, olhar também para as realidades sociais, para os mais pobres, para os mais necessitados, para os mais precisados. Como Cristo, a igreja é chamada a ter este olhar de amor e de misericórdia para com todos os irmãos, caridade e amor para com todos, e de maneira especial para com aqueles que Cristo se identificou profundamente com os mais pequeninos. Todas as vezes que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, por causa de mim, foi a mim mesmo que fizestes. Então a caridade faz parte da essência cristã também. Cristo amou, Cristo acolheu, Cristo foi sensível aos mais pobres e aos mais necessitados. E o tema desta noite nos convida a olhar como os discípulos missionários, o olhar dos discípulos missionários. Qual deve ser o olhar dos discípulos missionários para a realidade que nos circunda, para o mundo que nos circunda? Qual deve ser o nosso olhar
porque a igreja vive no mundo. A igreja não é alheia aos problemas, às sombras, às dificuldades, às alegrias, às luzes presentes na nossa realidade, no mundo. A igreja é chamada, a igreja é chamada a viver intensamente as alegrias e as esperanças. Ela é chamada a ser próxima e viver as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do nosso tempo. Então, o olhar dos discípulos missionários de Jesus, da igreja, na realidade, para com a realidade neste mundo, na qual ela é inserida, na qual ela é parte deste mundo, ela vive neste mundo, e assim ela deve encarnar também o Evangelho, a palavra de Deus deve iluminar, como nós também vemos no tema desta noite, a palavra de Deus deve iluminar a realidade, deve nos inspirar a nos colocar nesta realidade de maneira encarnada como Jesus, ou seja, as alegrias e as tristezas, as esperanças e as angústias deste mundo devem ser também as nossas, da igreja, dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, o nosso olhar, a realidade do discípulo missionário deve ser o olhar de Cristo, o mesmo olhar de Cristo, o mesmo olhar de Cristo. E o olhar de Cristo para a realidade do mundo, do seu tempo, para dificuldades, para os problemas, para as situações difíceis, sempre era um olhar marcado pela compaixão, pela misericórdia e pela esperança. O olhar de Cristo era um olhar marcado profundamente pela caridade. Jesus, ele era marcado por esse olhar profundo de amor. O coração de Cristo sempre foi um coração marcado pela compaixão, pelo amor, pela bondade. E o olhar dos discípulos missionários, que deve contemplar, como nós vimos, contemplar a realidade, é olhar a realidade do mundo que nos cerca, é ver, celebrar as alegrias, ver quais são as dificuldades, as luzes e as trevas que marcam também a nossa vida, a nossa realidade. Somos convidados a contemplar a luz da fé, a luz da palavra de Deus, todas as realidades boas da vida, a esperança, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a gente deve celebrar. E as realidades marcadas pelas trevas, pelo pecado, pela morte, pelas injustiças, pela falta da paz, do amor, a palavra de Deus deve nos iluminar, deve nos tocar e deve nos levar ao encontro também dessas realidades para ser uma presença do Evangelho, contemplar a realidade, ver a realidade que nos cerca, depois acolher a realidade que nos cerca, ou seja, a igreja, antes, a visão da igreja, a atitude da igreja em relação a este mundo, claro, não a mentalidade mundana, mas deve ser não um olhar primeiro de discriminação, de julgamento, de preconceito. A igreja deve ter um olhar de misericórdia e, com a sua presença, com a sua luz, deve iluminar a realidade. Com a palavra de Deus, deve iluminar a realidade. Deve discernir, ou seja, ser capazes de ler os sinais dos tempos. Ou seja, a nossa realidade em todo o mundo é marcada por muitos problemas, é marcado por muitas dificuldades, é marcado por muitos sinais de trevas, mas o nosso olhar deve ser de esperança, de fé. A nossa presença, a presença da igreja
na realidade que nos cerca, no mundo que nos cerca, deve ser uma presença de luz, deve ser uma presença de amor, de caridade, de fraternidade, de bondade. A presença da igreja deve ser a presença do Cristo também. E iluminar, é a palavra de Deus que deve iluminar a prática e a vida da igreja. É olhando para o Evangelho, olhando para as atitudes de Jesus e assimilando as atitudes de Jesus, do coração de Jesus, cheio de amor, de compaixão, de bondade, é que também nós devemos assimilar esses sentimentos, cultivar os sentimentos de Cristo em nós e ser semeadores, presença desses sentimentos no mundo. Esta é a nossa missão, é a missão da igreja. A igreja é chamada a anunciar o amor de Cristo, o Evangelho, com ardor, com alegria, com paixão, com muita paixão no coração, deixar que a palavra de Deus ilumine o nosso coração e nos leve aí ao encontro das realidades difíceis deste mundo, para ser, por meio do Evangelho, uma presença de luz, uma presença de vida, uma presença de amor. Onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, nas realidades do mundo, da sociedade, onde nós vivemos, nós devemos ser ali um sinal, uma presença da luz do Evangelho, um testemunho da luz de Cristo, um testemunho do amor de Cristo, sempre aberto ao diálogo, nunca com atitude de condenação, de preconceito, mas sempre apontando para a luz de Cristo, para o coração de Jesus, sempre tendo no coração as mesmas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida e que nos conduz à vida de Deus. E a palavra de Deus que nós escutamos hoje, nessa liturgia de hoje, no Evangelho, Jesus nos convida a exatamente a viver o dia do Senhor, a viver o dia de Deus, sempre com o olhar voltado para a vida e para o amor. O Evangelho nos fala de Jesus e seus discípulos passando em dia de sábado na plantação de trigo, arrancava espigas, comiam porque estavam com fome. Os judeus acharam isso um escândalo, porque o dia de sábado é o dia sagrado, é o dia do repouso, e eles não fazem nada, nenhuma ação, nem a mínima ação laboral, nem a mínima ação de trabalho, eles fazem no dia de sábado, porque era o dia consagrado ao Senhor. Mas eles, ao longo do tempo, deturparam o sentido do sábado, a essência, o espírito do sábado era o dia de Deus, era o dia da vida, era o dia de celebrar a palavra de Deus, mas também era o dia em que Deus, que criou todas as coisas e criou toda a vida, deve ser celebrado o Deus da vida. E diante da necessidade, da fome dos discípulos, eles não estavam infligindo e nem transgredindo a lei do sábado. O sábado foi feito, o sábado é do Senhor também. O Filho do Homem também é Senhor do sábado. Ele vai dizer, é Senhor do sábado. E eles estavam ali saciando uma necessidade muito elementar deles. Por isso que Jesus vai recordar também, vocês não lembram que Davi, seus companheiros, quando estavam com fome, entrou no templo e comeu os pães dedicados ao templo, que era
somente reservado aos sacerdotes, somente eles podiam comer, e Davi também come desses pães. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem é Senhor também do sábado, é Senhor da vida. Para nós cristãos, o dia santo consagrado ao Senhor é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia de Deus, é o dia de vivermos, gastarmos o nosso tempo com o Senhor, na presença do Senhor, na oração, na prática do bem, na prática da caridade. O domingo é um dia, sobretudo, especial para celebrar a palavra de Deus, para o descanso semanal, mas também para praticar a caridade, a quem necessita. É o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, devemos viver esse dia com alegria, celebrando a palavra, participando da Eucaristia, vivendo também o dia de descanso e praticando o amor, praticando a caridade, colocando-se a vida em primeiro plano. Porque para Jesus não há divisão entre a sacralidade da vida e a sacralidade do culto, da liturgia. O culto, a liturgia, a celebração, o encontro com Deus deve nos levar ao encontro com o irmão também, com a vida. E a vida deve ser trazida para o altar do Senhor também. Peçamos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ilumine os nossos corações, ilumine a nossa vida, nos fortaleça para que possamos perseverar nos caminhos do Senhor, para que possamos ser encorajados, animados na nossa missão no mundo. Que as dificuldades, que as trevas, que os sinais de sombras deste mundo não nos intimide, mas que, fortificado pela palavra, possamos sempre animados, encorajados, viver a nossa missão. A diretriz nos apresenta esta imagem. Aqui nós estamos para o encontro com o Senhor. A igreja é uma igreja de portas abertas. Nós entramos para o encontro com o Senhor e retornamos, saímos para a nossa missão no mundo. Tanto que toda despedida, toda bênção final é também um envio missionário. Quando o Padre diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, Ele está enviando. Todos nós somos enviados para sermos missionários no dia a dia da nossa vida, para testemunhar a luz e o amor de Cristo. Que a palavra de Deus nos sustente e nos ilumine na nossa missão. Assim seja. Amém.